Ecografia pélvica para mulheres com ovários policísticos e problemas de fertilidade. Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Doutor Matheus. Terceiro bloco da série do Além da Endocrinologia, hoje recebendo o Dr. Carlos Jesus Heigert, meu professor na UFSM de Radiologia. A gente está conversando sobre alguns exames que a gente, que é endocrinologista, pede, né, Jesus? E um exame que a gente costuma pedir para as mulheres, né, chega com queixa de ciclos menstruais irregulares, excesso de pelo, oleosidade na pele, eventualmente faz uma dosagem, vem com uma testosterona elevada, é a ecografia pélvica. E a ecografia pélvica tem dois tipos, tem uma que você faz através do abdômen e tem outra que você faz através da vagina, que é transvaginal. Aí eu queria que tu explicasse a diferença entre esses dois exames, qual que é a Uhum. vantagem de um, qual que é melhor, principalmente para fazer essa avaliação quando a gente tem a suspeita de ovários policísticos, que a gente precisa olhar direitinho os ovários. Uhum. Então é bem isso que tu falaste, Matheus, assim, tem duas formas, ou uma de superfície, né, que a gente pode chamar de transabdominal ou transvesical, né, e o outro que é o transvaginal. Sempre quando tu puderes encostar na estrutura, aproximar mais da estrutura no ultrassom, tu vai ter mais definição, tanto da anatomia quanto do processo de doença. Então, o desejo nosso sempre é fazer transvaginal, porque a gente vai encostar no útero, vai aproximar muito do ovário, a gente não vai entrar no útero no transvaginal, a gente vai colocar o transdutor pela vagina, encostar no colo do útero e avaliar através dessa imagem útero e ovários. Mas, como essa patologia, que é a síndrome de ovários policístico, é uma patologia que acomete meninas bem na transição entre a adolescência e adulto jovem. Muitas dessas meninas não tiveram relação sexual ainda. Então, essas meninas nós não fizemos ultrassom transvaginal. A gente tem que fazer transvesical ou transabdominal. O transabdominal vai perder um pouco de qualidade, a gente vai afastar um pouquinho da estrutura, então a gente vai estar avaliando mais distante do ovário. Óbvio que a gente vai ter menor resolução desse ovário. Para esse exame, a bexiga tem que estar cheia. Então, é comum as meninas, até tem muitas alunas que foram minhas pacientes nessa fase. Ah, professora, eu fiz o exame aquele da bexiga cheia. Tem que encher bastante a bexiga mesmo, para a gente conseguir afastar as alças intestinais, que são problemas para o ultrassom. A alça tem gás, gás não consegue fazer uma boa imagem no ultrassom. E então a bexiga cheia me permite afastar as alças intestinais e avaliar melhor útero e ovários. E o transvaginal não. O transvaginal, a bexiga cheia até torna o exame desconfortável e mais difícil de realizar. Então, sempre no transvesical, que é o exame da menina que não teve relação, a gente vai fazer com o preparo de ter bexiga cheia. O jejum, ele melhora um pouco de ter menos gás ao redor, então as alças ficam com menos problema para a avaliação do exame. No transvaginal, a gente não precisa de jejum, porque a gente vai estar muito próximo das estruturas, a gente não vai precisar da bexiga cheia, porque é muito mais fácil a realização e muito mais efetivo o exame. Então, sempre que possível, fazer o transvaginal. Tá ótimo. Na realização do exame, né, Jesus, eu queria que tu explicasse um pouquinho, pensando em ovário policístico, o que é importante avaliar, né, na imagem, né, tamanho do ovário, a presença dos policistas e tal, como que é feito essa imagem para que ela seja bem adequada para fechar o diagnóstico. O ovário policístico, ele tem algumas características morfológicas que mudam do ovário normal, né? Então, o ovário fica volumoso, ele aumenta volume. Então, o ovário que tem mais do que 10 centímetros cúbicos, que é um ovário grande, ele é um ovário que a gente já tem uma suspeição de ovários policísticos. Depois que a gente avaliou o tamanho do ovário, a gente vai avaliar se dentro do ovário nós vamos ter pequenos cistos periféricos. Então, se a gente tem múltiplos cistos periféricos e pequenos num ovário grande, a gente pensa em ovários policísticos.
O exame de imagem, ele não fecha o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. Ele dá um aspecto que o médico endocrinologista vai somar com outros aspectos clínicos e laboratoriais para fechar esse diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. A gente cuida muito um diagnóstico diferencial de imagem, que é o ovário multicístico. É um ovário que tem pequenos cistinhos distribuídos em todo o estroma ovariano, e esse ovário não é grande, esse ovário não é uma característica de ovários policístico. Então, os detalhes de volume, caracterização dos cistos é o que faz com que a gente pense que aquela paciente possa ter ovários policísticos. Esse ponto que tu tocou é bastante importante, né, Jesus, porque várias vezes algumas mulheres chegam, ó, meu ultrassom do ovário policístico, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, que é diferente, né? A imagem policística é uma coisa e síndrome dos ovários policísticos, bem como tu colocaste ali, Hum. a gente precisa de outros critérios, principalmente o hiperandrogenismo, que é o excesso da testosterona, ou clínica de hiperandrogenismo, excesso de pelos, oleosidade, todas essas coisas, e a anovulação. Aproveitando esse gancho da anovulação, muitas pacientes com síndrome do ovário policístico têm problemas para engravidar, né? E só que não é só isso que costuma ser a causa, né? O ovário policístico, eu sempre digo para as pacientes, dificulta, né, em algumas mulheres bastante, mas não costuma impossibilitar. Quando tem uma dificuldade muito grande na fertilidade, em engravidar, é importante ver outras coisas. E algumas coisas eu acho que o ultrassom mostra também, né? Pode dar algum norte nessa investigação da infertilidade. Além da característica do ovário, que é mais na parte de fertilidade que o ultrassom ajuda, Jesus. Sempre quando a gente pensa na fertilidade, e a fertilidade sempre está relacionada com o casal, né? Quando a gente avalia a mulher, né, a gente sempre quer avaliar se tem alguma causa ou uterina ou anexial, que é onde está o ovário, que inclui também trompas. A gente vai numa sequência de avaliação. A medicina ela é muito semiológica, ela é muito sequencial, ela é muito definida, né? Então, quando a gente vai avaliar o exame transvaginal, a gente começa avaliando útero e a gente vai ver a anatomia uterina. Às vezes a paciente tem uma malformação uterina que dificulta essa gestação. Além de a gente avaliar a anatomia uterina, a gente avalia se não tem um processo patológico ou dentro da cavidade uterina, tipo um pólipo, ou na parede do útero, que é o mioma, a lesão mais frequente. Outra coisa que a gente avalia, além da anatomia do útero, da cavidade uterina, da parede uterina, a gente avalia as trompas. As trompas, elas são tão finas que uma trompa normal no ultrassom a gente não consegue visualizar. Se uma trompa está muito volumosa, grande, com líquido dentro, que é, se a gente chama de hidrossalpinge, ela vai ser uma trompa fácil de a gente identificar. Então, esse pode ser um motivo de uma infertilidade. Uma causa muito comum de infertilidade é a endometriose. A endometriose é outro capítulo imenso da medicina onde a gente consegue ajudar bastante com o ultrassom. A ressonância é o melhor método para isso, né? Mas o ultrassom, aí sim, tem que ter preparo intestinal para a gente conseguir avaliar bem, para pesquisar a endometriose, é um exame específico, um exame demorado, que a gente tem que avaliar cantinhos para ver se não tem tecido endometrial. O que que é endometriose? O tecido que tem que estar dentro do útero, ele migra pela trompa e cai fora do útero. Então, sempre quando a menina tem o sangramento que é exteriorizado com a menstruação, sangra aquele ponto que está dentro da barriga. E aí dói muito. Esses sangramentos, muitas vezes a gente não consegue visualizar ele direto onde tem a lesão, mas quando ele vai repetidamente sangrando todos os meses, como é o normal da menina ter o sangramento menstrual, ele vai retraindo os tecidos adjacentes. Então, é muito comum na infertilidade a gente ver ovários que deveriam estar localizados lateral na pele, na pelve, eles estão em situação do lado do útero. Então, os sinais indiretos de endometriose me ajudam bastante para pensar em infertilidade. Então, a gente vai buscando causas de infertilidade num caminho, no útero, nas trompas, no ovário, fora do ovário, adjacente ao ovário. Então, é muito eficaz para isso o ultrassom. E muitas vezes percebe coisas que não tinha vindo como a primeira hipótese, por exemplo, como tu falaste.
muitas vezes vem no questionamento do médico: "Ovários policístico?" Ponto de interrogação. E a gente encontra uma dessas outras alterações que nós falamos. Exatamente. Como tu bem colocou, né, Jesus, é um exame, simples, acessível, mas bastante informativo, né. Muito. Então, pessoal, chegamos ao fim desse terceiro bloco, com o discutindo agora, eh, exames para avaliar a síndrome dos ovários policísticos, no caso, a ecografia pélvica. Agradecendo aqui a presença do Jesus, o nosso patrocinador, apoiador, o supermercado Beltrame, aqui de Santa Maria. Espero que vocês tenham gostado desse bloco. Quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar seus comentários, suas dúvidas, que a gente sempre usa isso para produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço e até o quarto bloco.